Rapaz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente em nome de Jesus. Vamos meditar hoje na igreja de Tiatira. Essa igreja a qual Jesus se apresentou como aquele que tem olhos como chamas de fogo e pés como latão reduzente. Ou seja, que você percebe que em cada igreja Jesus foi deixando um pedaço da sua apresentação lá do capítulo 1. Ou seja, ele foi se, se colocando partes, né? Ou seja, é como se ele falasse que cada igreja tem uma parte dele e quando se junta todas as igrejas tem o corpo completo de Cristo. Essa é a mensagem que está aí dele deixando cada pedaço ali da apresentação dele do capítulo 1. E ele fala que essa igreja tem um ponto positivo, que as obras dele são já melhores e maiores do que a primeira. Mas ele também aponta um ponto negativo grave, que ele fala assim que eles toleram a profetisa Jezabel. E a gente sabe quem foi Jezabel lá no livro de Reis, na época de Elias. Ela levou o povo a se prostituir contra Deus e instituiu a adoração a Baal e matou os profetas do Senhor. Ele está falando que essa igreja tolera a doutrina dessa mulher, né, nesse sentido, e fala que ele deu tempo para ela se arrepender, mas não se arrependeu. Então ele fala para que eles parem com isso. Ele fala assim, ó, para vocês ainda que restam, dos que restam de vocês que não estão seguindo essa doutrina, ou seja, aqueles que estavam ali já seguindo e ele tinha dado tempo para se arrepender, não se arrependeram, já estavam perdidos, mesmo estando lá dentro daquela igreja, mas estavam já se desviado do Senhor, adorando a outros deuses, se desviando da palavra, né? É o que Paulo já estava vendo na igreja ali no início, né? Porque a Paulo ainda é antes de João, e Paulo já combatia as heresias. Então, veja que ele falou, mas o restante de vocês permanece fiel até o fim, guarda o que tens. Ele fala, guarda o que vocês ainda têm, porque quando eu vim, eu vou retribuir quem vencer, né, sendo reis, né, dando a oportunidade de ser rei e sacerdote junto comigo. A mesma autoridade que meu pai me deu, eu vou dar para vocês. Olha só que bênção maravilhosa. Então essa igreja, ela aponta aí justamente para uma parte que da igreja que nós temos hoje, né? Que dentro da própria igreja existem milhares de pessoas seguindo a doutrina de Jezabel, né? Então é um ponto que Deus chamou atenção e falou, esses aí eu dei tempo para se arrepender e não se arrependeram. E a gente vê pessoas assim hoje, às vezes eles ouvem a verdade, a palavra de Deus é revelada a eles, mas eles preferem continuar no erro. Ah, porque eu já ensinei, ah, porque eu já vendi um livro, ah, porque eu já falei com milhares de pessoas, já preguei em milhares de lugares, e aí não querem se arrepender e pegar mal para a sua reputação. Mas mal sabe eles que, na verdade, Deus procura esse coração, que se arrepende quando encontra a verdade. Mas esses que segue esse tipo de desvio, que é um espírito de Satanás operando dentro do corpo de Cristo, né, tentando disseminar todo o corpo, mas a gente fala corpo de Cristo que está generalizando a igreja, todos da igreja, mas esses não são corpo de Cristo, eles estão lá se fingindo, como diz Paulo, se possível até se transformando num anjo de luz, mas são falsos. Então é um alerta do Senhor para nós, trazendo dentro dessa igreja, tá bom? Medite nisso, em nome de Jesus, que o seu dia seja abençoado, tá bom? Fica com Deus, meus irmãos.